Essa live aqui, apresentando, ela é sobre uma falha chamada Subdomain Takeover, que ela é uma falha que no Bug Bounty, na hora de você encontrar falhas em site, hackear sites, no pentest também, ela é bastante encontrada. Ela é uma falha, normalmente, de configuração dos próprios desenvolvedores. Então, vamos supor que os desenvolvedores eles estão criando um site, o site que você quer atacar, que você vai fazer Bug Bounty. É uma falha que é deixada pelos próprios desenvolvedores de configuração. E essa falha, ela pode ser até que bem grave, em que você consegue, literalmente, vai ter um subdomínio no site, você consegue pegar ele para você e tomar conta dele. É uma falha bem massa para vocês aprenderem. E para explicar essa falha, eu vou chamar o Pedro Nogueira, que ele é Hunter aqui no Debug Hunter, ele é especialista em web hacking. Eu vou chamar aqui o Pedro. Fala, galera. Primeiramente, boa noite. A gente está aqui para falar sobre a falha de subdomain takeover ou roubo de subdomínio, tá? É uma falha, um bounty muito crítico, tá? Porque imagina que por algum vacilo de alguém que programou aquele website ou dos caras que cuidam da infraestrutura deram algum vacilo e deixaram o subdomínio acabar passando ali. E no caso, esse subdomínio era de um banco, sei lá, Banco do Brasil, por exemplo, né? Imagina, sei lá, a página de login do Banco do Brasil aponta para um outro subdomínio aleatório e você conseguir pegar esse subdomínio e redirecionar a página do Banco do Brasil para uma página fake, né? Se trataria de um phishing, e conseguir pegar usuário, senha, número de cartão de todas as pessoas ali. Por isso que é de gravidade alta, porque dependendo do que você consegue fazer, dá até para fazer, entre aspas, assim, um Open Redirect dentro do site. Se aquele DNS estiver linkado dentro do site, você consegue redirecionar ele para outra plataforma e assim conseguir fazer o que você quiser lá dentro, né? Então, por isso que a gente classifica, a gente não, né? O pessoal que classifica os bug bounties, classificam ela como uma vulnerabilidade de alto risco, não de alta complexidade, mas sim de alto risco. A gente vai falar alguns trechos aqui para você entender de vez por todas o que é o Subdomain Takeover, tá? E a gente vai também falar antes um pouco sobre DNS, sobre consultas de DNS e te explicar mais ou menos do que faz acontecer a falha do Subdomain Takeover, tá? Porque é simples falar, é bonito a gente falar assim, roubo de domínio e não saber o que o cara configurou errado lá na outra ponta para poder acontecer isso tudo e você conseguir pegar o domínio da pessoa, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então a gente vai falar sobre o Subdomain Takeover e eu sempre coloco isso daqui por dentro da vulnerabilidade, porque a gente faz com que a pessoa entenda a vulnerabilidade por si só, tá? Então a gente vai fazer de tudo para que a pessoa não use as minhas palavras para entender a vulnerabilidade, em si entenda por conta própria a vulnerabilidade do jeito que ela entendeu, tá? Do jeito que ela achar melhor. E a gente vai explicando à medida do caminho aqui, a gente vai explicando como é que se torna essa falha, como é que se cresce essa falha e algumas dicas também no final de como que você pode achar, beleza? Então essa daqui é a nossa estrutura da aula. Então a gente vai falar primeiro sobre o sistema DNS, tá? O sistema DNS é o responsável por isso tudo acontecer. Claro que se a gente for colocar assim na ponta do lápis, tudo que a gente tem de falhas existentes aí no mundo, eu colocaria como 70% delas como falhas de configuração, tá? Até o ASP cita isso como uma das falhas do top 10, que é o MISC Configuration, que são as configurações que o pessoal deixa de qualquer jeito para lá e não se dá conta que aquilo ali pode gerar um problema futuro, tá? Então a gente vai falar sobre o sistema de DNS, como é que ele funciona, como é que é a estrutura do sistema de DNS, como é que são feitas as consultas dos registros. A gente vai falar da parte teórica da vulnerabilidade e no final a gente vai falar dos exemplos e ideias que a gente tem para você procurar e achar um bounty disso aí, ou até mesmo um pentest, tá? Então, o primeiro capítulo desse nosso episódio, a gente vai falar de DNS. Bom, DNS, tá? Domain Name System, o sistema de nome de domínio, é a base da internet moderna. Então, ela é responsável por toda a conversão de nome por IP, tá? Por que isso? Para o ser humano. Isso existe simplesmente para o ser humano. Porque o computador trabalha com 1 e 0, o computador trabalha com bytes, tá? Então, o computador ele vai trabalhar com IP, então ele vai trabalhar com aquele endereçamento de IP ali. Só que ele não entende o nome por si só.
Se eu chegar aqui e colocar www.debughunter.io aqui no meu navegador, se eu não tiver um servidor de DNS por trás para poder fazer todo esse trâmite, vai acontecer que o meu site não vai acessar. Ele não vai acessar o site, né? Agora, se eu colocasse, sei lá, 177.245, 10.15, aí ele acessaria o IP, beleza, aí acessaria o site. Por isso que o DNS existe, porque, mano, imagina, eu acesso Facebook, Instagram, acesso Gmail, acesso muita coisa assim no meu dia a dia. Imagina eu ter que lembrar todos os IPs desses caras. E teria outro problema também. Se eu precisasse acessar, por exemplo, um outro parâmetro, tá? Hoje eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se está assim. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. Digamos que o google.com.br e o drive.google, que é o Google Drive, estão hospedados no mesmo servidor. Então, eles têm o mesmo IP endereço válido para a internet. Então, se a gente fizer um teste... Deixa eu só fazer um ping aqui, só para falar com vocês aqui do jeito certo. Então, isso daqui, cara, imagina que eu, por exemplo, preciso acessar o Google todo santo dia. Então, eu teria que digitar no meu navegador 142.251.132.67 todo santo dia. Cara, para eu lembrar disso daqui, ia ser uma novela, mano. Lembrar disso. Aí, beleza. Eu tenho isso e tenho o Google Drive espetado no mesmo site, só que eles são os mesmos IPs. Como é que eu faço para acessar o Google Drive? Ou eu teria que colocar ele num barra drive da vida, né? Ou eu teria que colocar ele, por exemplo, em outro servidor. Então, isso geraria mais custo. Então, o sistema de DNS ele não só serve só para as pessoas, mas também serve para ajudar as aplicações se formarem. Mas eu digo que ela serve para as pessoas porque para as pessoas se familiarizarem melhor com aquela ferramenta. Então, se eu for acessar um site, eu sei que o site é google.com.br. Não é 154 e vai lá fumaça, tá? Então, por isso que a gente utiliza o sistema de DNS hoje, por isso que ele é tão importante. Por que é que eu digo que ele é a base da internet moderna? Porque hoje, se tu chegar, cara, tu imagina, hoje para tu colapsar uma sociedade, tu só precisa acabar com a gasolina do mundo inteiro, de uma cidade. Se tu acabar com a gasolina, vai ter muita gente que vai ficar prejudicada. Então, assim, tu colapsou aquela cidade ali inteira. Para tu colapsar a internet, isso a nível mundial, existem 13 servidores, que são os root servers, a gente vai falar mais eles na frente. Se esses caras caem, eu não tenho mais consulta DNS. Tu acha mesmo que meu avô vai lembrar de acessar o Google pelo IP? Não vai, mano. Não vai lembrar. Não vai ter nem como ele acessar. A menos que tenha um cache na máquina dele, mas isso daí fica uma parada muito absurda. Assim, o ponto fraco da internet. Se isso morrer, já era. Não existe mais internet para ninguém. Então, por isso que eu falo que hoje a internet, né, moderna, ela é baseada em cima de endereçamento IP, mas com respostas DNS. Antigamente, lá na época da ARPA, era tudo IP, mano. ARPANET não existia DNS. DNS foi existir um pouco depois da ARPANET, beleza? Então, já expliquei isso para vocês, quando a gente acessa o Google, o sistema, né, ele faz uma consulta DNS e que está cadastrado, ele pergunta para o IP, quando o IP é respondido pelo servidor de DNS, ele te dá aquele site ali e tudo isso por debaixo dos panos, né? Ele não faz isso na tua cara, na hora que tu digita debughunter.io no teu navegador, ele não converte o IP e acessa o site, ele continua debughunter.io lá em cima. Beleza? Quando a gente fala de DNS, a gente fala de hierarquia de DNS. Quando eu falei para vocês dos 13 servidores, no caso são 13 clusters que existem, né? Então esses caras são que sabem o DNS do mundo inteiro. E tem um na Europa, tem outro na América do Sul, claro, tem um no Japão, tem uns lugares específicos aqui, eu não vou lembrar de cabeça, mas praticamente um em cada continente tem, né? Então esses caras são responsáveis por serem os pais, as raízes. Só que isso acontece com frequência da gente ir na raiz? Não. Por quê? Porque a gente tem algumas etapas antes disso e eu vou explicar para vocês na frente. Mas só para a gente colocar os pingos nos is aqui. A gente tem uma zona, tá? Uma zona não, um servidor que responde todos os DNS do mundo que são conhecidos como os servidores raízes, tá? Zona raiz de DNS, ou root servers, tá? E esses root servers, eles têm um endereçozinho aqui, que tá até anotado aqui para mim, para me falar para vocês, porque o endereço é meio chatinho. a.root-servers.net e ele vai até o m.root-servers.net, tá? Então ele é o cara que é responsável
por guardar todos os domínios para quando eu não conseguir fazer essa requisição localmente, tá? Então vamos lá. Então a gente tem esses root servers, tá? Que são o ponto no final, beleza? E a gente tem o first level aqui que a gente chama de top level domain, tá? Que são os domínios genéricos, que são .com, .edu, .gov. E tem uma segunda ainda que são os .br, são os apêndices desse cara aqui, tá? Mas isso daqui a gente não vai falar agora. O segundo level, o segundo nível de um domínio é o domínio delegado, né? Que é o domínio que eu comprei. No caso, o meu é o Pedro Nogueira, é o que eu comprei. E ele é .com.br. Então, vamos só colocar ele aqui que é .com. Então, ele tem o first level aqui dele, que é o primeiro nível, o .com, tá? E o domínio delegado aqui, que é o Pedro Nogueira. Então, pedronogueira.com. E onde mora o perigo da nossa falha de subdomain takeover? Ele mora justamente aqui. Third Level Zone, tá? Que é onde tem os subdomínios, beleza? Então esses caras aqui são responsáveis por te entregar outros IPs. E a gente vai ver lá na frente o que a gente pode fazer com esses IPs ou nomes, né? Alias que a gente vai criar, tá? Show. Depois disso aqui, a gente tem o que a gente chama do domínio inteiro, que é o FQDN, né? Fully Qualified Domain Name, tá? O domínio qualificado completo, né? Então o pedronogueira.com.br é o meu FQDN, beleza? Então se eu colocasse sei lá, um lab.pedronogueira.com.br seria meu FQDN também, porque eu estou falando daquele conjunto ali inteiro de todas as partes do meu domínio, tá? Então, só voltando aqui, o FQDN seria a root zone, first level, second level e third level, beleza? Então seriam esses três carinhas aqui, no caso quatro, né? Vamos partir para o próximo aqui, a gente vai falar de name server. Name server nada mais é do que o cara que vai te entregar o nome do domínio. E por que te entregar o nome do domínio? Porque é o cara que ele vai guardar em tabela, em banco de dados. Então, ele tem lá, ó, sei lá, apontamento lab.pedronogueira aponta para tal IP. Apontamento www.pedronogueira aponta para tal outro IP. Isso tem tudo lá cadastrado no name server. Ele pode ser tanto o DNS no Windows, pode ser o DNS de terceiros, sei lá, da GoDaddy, do Registro BR, pode ser qualquer um deles, mas o teu name server é o cara que vai responder do teu domínio, tá? Do teu domínio legado, que no caso é o Pedro Nogueira. Isso acontece muito, até falando para vocês, por isso que eu falei que demora para chegar no root server, porque ele é o último ponto, né? Então, o que minha máquina vai fazer? Primeiro, eu vou fazer a consulta de DNS, tá? Eu vou explicar para vocês lá na frente de novo. Vou explicar mais ou menos aqui, lá na frente eu explico direito. Eu faço a consulta de DNS, em vez de eu ir direto no servidor, primeiro eu vou no cache da máquina, se a máquina não tiver, eu vou no DNS local, que é o arquivo.host, depois eu vou no meu DNS da rede, que pode ser o DNS da minha própria operadora, e depois eu vou no DNS, sei lá, no DNS root, né? Pode ser o A, pode ser o B, C, D, até um M, beleza? E aqui eu deixei para vocês entenderem mais ou menos o que o name server é capaz de fazer, tá? Então o name server vai guardar tudo isso aqui, ó. Isso aqui vocês esquecem, né? Porque aqui é só um caso hipotético. Opa. Só um caso hipotético. Se eu tivesse no mesmo name server um domínio.com, .net, .org, tá? É só um caso hipotético, mas ele seria responsável por esses caras todos aqui. Então ele seria responsável pela zona Cloudflare, pela suporte, pela community, pela ponto Cloudflare, pelo blog.cloudflare, beleza? E agora a gente vai falar sobre o DNS Resolver. O DNS Resolver nada mais é do que o carinha que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então vamos lá. Para eu poder acessar o Google, né? O que eu faço de pesquisa? Eu coloco lá no meu navegador www.google.com.br, né? E eu pergunto para minha máquina: olha só, máquina, você tem algum cache disso guardado? Aí a máquina fala: poxa, eu nunca acessei esse site, então não tem como eu ter cache desse site, né? Ah, beleza. Então pergunta para o teu amiguinho aí, que é o arquivo host, se ele tem alguma coisa escrita nele. O arquivo host é um arquivo da máquina, tá? É um dos primeiros arquivos antes dele sair para a internet consultar o DNS, ele procura no arquivo hosts, tá? Tem muita gente que utiliza o arquivo hosts para remediar problemas. Remediar problemas em que sentido? Por exemplo, um site está com DNS fora, o teu operador está com DNS fora,
e tu precisa acessar muito o site e tu sabe o IP daquele site, tá? Eu não sei o IP do meu site, pedronogueira.com.br, até porque tá em manutenção, mas eu poderia colocar lá no arquivo host, tá? Tem programador que usa o arquivo hosts, por exemplo, eu vou publicar um site depois em site.pedronogueira.com.br, só que por enquanto ele está no meu computador. Então, eu vou lá no arquivo host, coloco site pedronogueira.com.br como 127001, tá? Eu respondo ele para o IP localhost da minha máquina. Aí eu consigo acessar o site hospedado na minha máquina, como se eu estivesse consultando o DNS externo, tá? Então, esse cara, o arquivo host, tem tanto em Linux, Oracle, Solaris, tem o Windows, tem todos os sistemas operacionais, tem o arquivo hosts, ele é o responsável pela consulta local ali. Caso essa consulta local não tenha esse registro de DNS lá, aí a gente pula para o nosso DNS da rede, que no caso seria o DNS da minha operadora, né? Então eu pergunto para minha operadora, operadora, por acaso o teu DNS tem algum cache, algum registro? Aí que tá interessante entender esse ponto aqui. Teu DNS tem algum registro do que é o google.com.br? Aí o teu DNS vai falar, olha, ninguém nunca acessou esse site que utiliza o meu DNS, então eu não tenho cache dele. Aí o que ele faz? Ele vai lá no root server do teu próprio DNS, coleta isso para tu, gera um cache e te responde aquele IP ali. E depois disso você consegue fazer o acesso direto no teu navegador. Então isso é o jeito mais ou menos de como é que funciona o DNS Resolver. O DNS Resolver é o carinha que resolve os DNS pra gente na nossa máquina. Agora a gente tem aqui os tipos de registro de DNS. A gente tem o apontamento A, tá? Que a gente chama de host A, que é onde a gente vai apontar para o IP. Então, o 92.168.0.15 é o IP do meu computador aqui. Se eu quisesse criar um registro A aqui para usar dentro da minha casa, eu poderia colocar pedronogueira.com.br apontando para esse IP. Eu criaria um registro A, tá? Se eu criar um registro 4A, que é esse AAA aí, é o IPv6. Então, eu faria um apontamento de um endereço IPv6, tá? O MX é de servidor de e-mail, então tem alguns parâmetros lá que você configura no servidor de e-mail e tudo mais para aquele domínio, que responde aquele domínio. Para que isso? Para que outras plataformas de e-mail vão no teu domínio, tá? E pergunta, olha só, tu tem esse registro MX aí? Saiu desse servidor um e-mail que está falando que é do teu domínio, só que eu estou vendo no teu MX aí que esse servidor não está cadastrado. Então serve mais ou menos para validação MX quando você recebe ou quando você entrega um e-mail para alguma outra plataforma, tá? Aí você deve estar pensando agora, Pedro, por que você deixou o CNAME, pulou o CNAME? É porque o CNAME é onde mora a nossa vulnerabilidade. CNAME ou Canonical Name é que vai te dar bounty de até $1.000 se você conseguir achar. O que esse cara faz? Não sei se vocês conhecem a sigla alias ou alias, tá? É um apelido, tá? A gente pode colocar assim que é um apelido. Por exemplo, meu nome é Pedro. Só que todo mundo me chama ou de Pedrinho, Pedrão, ou me chama de Nogueira, que é meu sobrenome. Então, por esses três, eu responderia se alguém estivesse do meu lado e me chamasse assim. Não precisa necessariamente me chamar de Pedro. Até se a pessoa chegar e falar assim, ou e estiver do meu lado, eu vou atender. Então, esse seria mais ou menos a ideia da gente ter um CNAME, um canonical name, ou um alias, tá? E por que mora o perigo aí? Eu vou explicar mais para vocês na frente. Então, em vez de eu apontar o meu IP, o meu DNS, tá? O meu FQDN com subdomínio, com tudo, para um IP, eu aponto ele para outro domínio ou outro subdomínio, tá? Então, em vez de eu falar assim, olha só, pedronogueira.com.br responde por 192.168.0.15, eu digo para ele que o pedronogueira.com.br responde a www.pedronogueira.com.br. E o que o meu servidor de DNS vai fazer? Ele vai transformar aquele canonical name, aquele CNAME ali, em um endereço IP e vai entregar para o meu pedronogueira.com.br. Logo, o Pedro Nogueira vai entregar para quem está pedindo aquilo ali. Então é aí que mora o perigo. E agora a gente já vai para a parte teórica da vulnerabilidade. Eu só vou tomar uma água aqui rapidão. Bom, agora a gente vai falar da parte teórica da vulnerabilidade, que a parte prática vocês vão testar aí, ver a madrugada procurando bounty em cima dessa vulnerabilidade. A gente vai falar de uma ferramenta aqui também. Na verdade, eu vou dar 2 diquinhas aqui para vocês usarem ferramentas e conseguirem achar vulnerabilidades com ela. Então, não vou te dar 100% de certeza que tu vai achar, mas vou te dar o caminho das pedras.
Beleza. Então, a parte teórica da vulnerabilidade, o que que seria? Bom, a gente já explicou que a vulnerabilidade de subdomain takeover, ou subdomain roubo de subdomínio, né? É literalmente o roubo do subdomínio, né? Não é que, tipo assim, eu vou chegar lá na empresa, sei lá, no facebook.com, vou botar uma arma na cabeça do Mark Zuckerberg e vou falar assim, me passa o domínio, não é isso, né? É algum vacilo que os caras deram e eu vou pegar aquele subdomínio ali pra mim, completamente dentro da lei, tá? Não quer dizer que eu tô fazendo uma parada ilegal, os caras deram vacilo, e simplesmente aconteceu aquilo ali. Vou dar um exemplo para vocês. O domínio offensivesecurity.com.br é meu. A offensivesecurity.com, que é a empresa que faz o Kali Linux, deixou de pagar esse subdomínio .com.br. Eu fui lá e comprei para mim, tá? Então, o subdomínio offensivesecurity.com.br é meu, tá registrado no meu nome. E se um dia, se algum representante da Offensive Security até estiver vendo isso daí, se quiser entrar em contato, a gente vende o domínio. Mas enfim, é totalmente de forma legal, tá? Não tem nada de ilegal nisso aqui, até porque é um vacilo de configuração que as pessoas dão, tá? Assim, pode colocar como vacilo de configuração, mas também pode colocar como se fosse uma nubice das pessoas de deixar do jeito que tá? Que foi mal configurado, né? Que eu falei para vocês, ou foi esquecido por algum integrante daí. O que que acontece? Quando a gente fala de canonical name, né? Lembra que vamos voltar lá alguns slides atrás, falando de canonical name, eu tenho greatapp.contoso.com, né? Quem faz muita aula aí de Microsoft sabe que contoso.com é o domínio padrão da Microsoft para dar de exemplo. Então, greatapp.contoso.com e tem um app traço contograte traço dev traço 001 Azure Website.net, né? Então, quando eu chamar esse subdomínio, ele vai responder o IP desse subdomínio aqui embaixo, né? Deixa eu botar o laser aqui. Laser pointer. Né? Então, quando eu chamar esse cara, ele vai responder o IP desse cara aqui. Operação normal. Agora, vamos lá. Aconteceu um 404, né? Eu entrei nesse subdomínio aqui, greatapp.contoso.com, e deu um 404, e eu vi que a página não está mais disponível. Não está disponível por quê? Tá? Vamos colocar um caso hipotético aqui. Esse Great App aqui, sei lá, cara, é o login do Office 365, tá? Só que esses caras têm um link lá, tipo um login alternativo do Office 365 que funcionava nesse DNS aqui, que eles só deixavam bonitinho apontando por esse DNS, né? Aí aconteceu, eles falam assim, não, velho, vamos parar com isso daí, tá dando muito custo pra gente. Aí o pessoal da infra falou assim, meio de alto com o pessoal do desenvolvimento. Aí o pessoal do desenvolvimento falou assim, pode deletar, cara, isso daí pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Deletaram o registro do cara. Só que não limparam o DNS, muito menos no site. Então, quando você entrava no greatapp.contoso.com, ele tentava ir para o login do Office 365, tá? 404 aqui é só um exemplo, podia dar erro de DNS query, tá? Aí, o que aconteceu? Não existe mais esse cara porque eles deletaram o serviço. Aí que mora o perigo, tá? Porque tanto na Amazon quanto na Azure eu consigo criar mesmo nome de projeto, né? Então eu pegaria app.contograte dev 001 Azure Website e conseguiria cadastrar na minha conta. Logo, quem entrasse no site da Microsoft ia acabar sendo redirecionado para esse meu site. E meu site está poisoned, né? Tá com login lá fake e a pessoa ia colocar o usuário e senha do Office 365 dela, tá? Isso acontece muita coisa. Aconteceu, inclusive, com o Starbucks, tá? Eu não sei se sou eu ou se o Anderson vai mostrar, porque o Anderson está mais acostumado com os relatórios do HackerOne, tá? Mas isso acontece, tipo, demais, cara. Então, essa daqui é a nossa vulnerabilidade, tá? Não precisa ser necessariamente no AWS, tá? No Amazon Web Service. Pode ser no Azure, ou pode ser, tipo, um site aleatório. Por exemplo, o que eu acabei de citar para vocês. Se caso tivesse dentro do site do Offensive Security um botãozinho lá, vá para o nosso site em português e jogasse para o .com.br, como eu comprei o domínio .com.br, eu poderia ter feito um subdomínio takeover, tá?
Poderia colocar uma página lá, você foi trollado, não existe mais Offensive Security no Brasil, eu que mando nessa merda. Poderia ter colocado isso lá. E teria feito um subdomain takeover através do domínio.com.br, que eles deram vacilo, não pagaram, entrou. Na verdade, eles não pagaram lá na frente, aí uma pessoa comprou, aí essa pessoa também cagou para aquele domínio ali, e eles não tentaram reaver aquele domínio. Então eu fui lá e comprei da segunda pessoa, do segundo dono. Beleza. A gente vai abrir aqui a tela do Kali para mostrar para vocês algumas ideias aqui de que a gente pode fazer com o Subdomain Takeover, tá? Algumas ideias de onde vocês podem partir, partirem, na verdade. Vou falar sobre varredura de subdomínio, tá? Porque às vezes a gente pode entrar no site, fica clicando lá, a gente pode testar de forma manual, ou a gente pode usar uma ferramentinha para varrer esse subdomínio. Também vou dar uma dica de ferramenta para vocês para facilitar a busca do subdomain takeover. E depois a gente vai falar sobre algumas listinhas aí, alguns reportes aí do HackerOne, beleza? Primeiro cara que a gente vai testar aqui, rapaziada, é o Dig, tá? Só para vocês entenderem de que eu tava falando, eu vou colocar aqui no Google. Deixa eu só desligar isso aqui. Vamos lá. Dig, deixa eu colocar Dig Google. Esse Dig, o DNS Lookup, tá? Ele tem praticamente tudo que eu falei para vocês. Ah, Pedro, mas tu não falou de DNS, tu não falou de TXT, tu não falou de SOA, tá? Porque não cabia nessa aula que a gente fala isso. Eu falei os que mais tem para a gente entender a vulnerabilidade. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar facebook.com, facebook.com, www, tá? Botei no registro A aqui e ele me respondeu o IP 31.13.65.36. Só que olha só que interessante. Ele me respondeu aquele IP porque aquele IP é do canonical name, do CNAME. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela para vocês. Aqui, ó, starmini c10r facebook.com, né? Então o IP é desse cara aqui. Então, se, num caso hipotético, eu conseguisse, claro que eu não vou conseguir porque está dentro do domínio, né? Esse FQDN aqui pertence ao domínio delegado ao Facebook, tá? Mas dentro de, sei lá, se eu conseguisse de qualquer forma, sei lá, vamos pensar no caso hipotético aqui, tivesse na AWS, né? Melhor assim colocar, sei lá, aws.facebook.com. Aí eles deletaram aquele serviço lá. E eu consigo comprar ou cadastrar minha conta na aws.facebook.com. Aí eu poderia fazer um salseiro aqui, né? Sei lá, Banco do Brasil, dando um exemplo aqui, ó. Acho que é bb.com.br. Vou colocar Banco do Brasil porque BB pode aparecer outra coisa. bancodobrasil.com.br, registro A, beleza? Só que sei lá, vamos pensar em uma parada aqui, colocar o www, vamos ver se ele tem um CNAME. Ó, é isso mesmo, bb.com.br. Então, ó, eu tenho o domínio Banco do Brasil, né? Só que se por algum vacilo os caras dessem um mole e eu conseguisse comprar o bb.com.br, aí eu poderia fazer aquela parada que eu falei lá no início para vocês, né? De pegar o subdomínio para mim, colocar uma página fake, conseguir pegar usuário, senha, cartão, tudo do cara ali por uma página fake que eu consegui através de subdomain takeover, né? Então essa ferramentinha aqui é para consulta de DNS, esse Dig aqui, é uma ferramenta muito boa, tá? E de graça, tá no Google, Google Admin Toolbox, tá? É só procurar Dig aí, Dig, e vocês vão conseguir ver tudo que tem cadastrado por esses caras aí, tá? Show de bola! Ah, Pedro, mas aí eu vou ter que ficar procurando subdomínio na mão? Não, não precisa. Você tem o Nmap para poder te ajudar com isso, né? Para a gente utilizar o Nmap para poder fazer um brute forcing dos subdomínios, a gente pode utilizar o Nmap menos T4, tá? Porque a gente não quer que ele rode muito rápido, nem muito devagar. Quem viu a aula de Nmap aqui no canal do Debug Hunter sabe de que eu tô falando, né? Se você não viu, você é um bobão, você deu um mole, você perdeu um aulão. Menos P para quê? Para quem viu a aula também sabe que eu vou setar a porta do DNS, que é 53. Dash ou menos script. Nossa, escrevi tudo errado. Script é para quê? Para setar um script de pré-funcionamento do Nmap. Então vou fazer o Nmap fazer uma pré-função aqui para mim, que é o DNS brute. E vou colocar o login do Debug Hunter aqui, ó. O login não, né? O FQDN, debughunter.io. Ai.
Deixa eu só confirmar um negócio para vocês aqui. DNS-Brute. Eu esqueci do espaço ali na frente. E do E no final também, né? Vai ter mudo. Beleza. Vamos rodar esse carinha aí. Para quem tiver querendo saber os scripts do Nmap, tá? Tem uma aula aqui no canal do Debug Hunter falando sobre Nmap. A gente fala também sobre os scripts. Mas também no nmap.org você consegue ver os scripts que tem lá. Beleza? Olha só. Trouxe aqui para mim que o Debug Hunter tem um subdomínio chamado help.debughunter.io. Vamos conferir lá no Dig para ver o que esse cara responde, se responde isso mesmo. Tá respondendo por 2 IPs. Maravilha, não tem nenhum CNAME cadastrado nele. Se tivesse, a gente poderia tentar fazer subdomain takeover aí e passar a vulnerabilidade pro Andres, tá? E a gente vai falar por último aqui, deixa eu só pegar o link desse carinha, desse cara aqui, I Can Takeover, e ele utiliza para tentar fazer o takeover, ou claim aqui seria tipo meio que reverenciar, reivindicar, né, os subdomínios que estão cadastrados no site. Então ele faz todo um testezinho bonitinho para tentar pegar os domínios para você. Então ele utiliza a Amazon, ele faz todos os parâmetros lá. Então, se você quiser automatizar isso de alguma forma, você pode usar a ferramenta do Can Takeover. Então, botando os pingos nos is, vulnerabilidade de subdomain takeover nada mais é do que alguém configurou alguma coisa errada, um CNAME errado, bota isso na tua cabeça, o canonical name, o CNAME, que eu consigo pegar aquilo ali de alguma forma. Então, eu tenho o CNAME que, na hora que é até engraçado falar disso, que eu falei que Pedro, se alguém falar Pedrão, mas se tiver 2 Pedros numa sala, na hora que uma pessoa fala Pedrão, os 2 vão olhar, né? É até engraçado falar isso, mas já aconteceu várias vezes já, Pedro tem pra caramba no mundo. Então é praticamente essa a ideia. É como se alguém falou Pedrão olhando pra mim e eu não tava prestando atenção, e o outro Pedro respondeu. Então ele fez ali um subdomain takeover no meu alias, né? Então quando eu tenho essa vulnerabilidade de subdomain takeover, eu posso explorar ela de várias formas. Ou eu posso redirecionar para conseguir pegar informações da pessoa, ou eu posso coletar tráfego do site. Dá para fazer muita coisa. E quando a gente reporta isso, eu vi bounties pelo menos de até $1.000 aí. É uma coisa meio boba, que a pessoa larga para lá. Aconteceu isso, se eu não me engano, com o Uber também. Teve vulnerabilidade de subdomain takeover. Um subdomíniozinho deles lá, que era usado dentro do app, acabou ficando legado, né? Usavam e deixaram de lado. E acabou quando a pessoa foi, pegou, subiu um site na Amazon, não lembro qual plataforma que estava usando, e conseguiu dar uma mudada ali por dentro do aplicativo, né? Bom, vamos lá. Abri aqui para vocês do subdomain do Starbucks, tá? O Starbucks estava usando um serviço, cara, do Azure Cloud Service, tá? Então ele tinha esse subdomínio aqui, funcionava por dentro da plataforma deles, e ele apontava para o Azure, tá? Cloud App, aqui ó, esse código aqui, cloudapp.net, né? .net. E depois disso, ele simplesmente conseguiu fazer um claim no site da Azure, né? Ele pegou aquilo dali para ele e conseguiu ter para ele. Então ele conseguiu fazer a parte do subdomain takeover. Ele podia ter feito qualquer coisa aqui. Conseguiu 2 bucks, né? 2k bucks aqui. $2.000. Deixa eu ver a outra aqui. Essa daqui no Microsoft Azure, tá? De um CDN deles também, que foi a mesma coisa, que tinha um subdomínio apontando para um outro serviço e ele conseguiu pegar aquele serviço ali para ele. E por último aqui, esse daqui é do greenhouse.io, tá? Ele apontava para outra página, um serviço de terceiro, e o cara conseguiu também pegar. Conseguiu aí $500 nessa brincadeira. Aquela da Azure lá, eu não tinha falado com vocês, né? Acabou que não mostrou aqui. Não tem o valor aqui. Mas vocês entenderam a ideia do subdomain takeover, né, cara? Assim, é fácil, né, da gente achar alguma coisa. Por que é fácil? Porque tem sempre alguém dando vacilo em alguma configuração. Isso aqui não vai ser
um Nmap, não vai ser um DIRB, não vai ser um Robuster que vai achar da vida e vai te entregar aquela vuln ali. Não vai te dar de mão beijada. Tipo, uma ferramenta que colhe XSS num site. Tu roda a ferramenta, foi 50% de certeza que você pode achar uma vulnerabilidade ou pode não achar uma vulnerabilidade de XSS. Esse daqui é um pouco mais complexo, que é uma parada mais de olho, procurar e tudo mais. Mas tem sempre gente que dá esse mole. Agora, voltando lá no começo, né? Por que que a gente falou antes do DNS? Porque a gente precisava explicar o DNS antes para vocês acabarem não acontecendo como as pessoas configuraram. Porque nem em todo caso, tá? Sei lá, eu acho que não, vou botar aí 90% das vezes, o cara que programou o site não é o cara que vai registrar o DNS. Então ele chega pro cara de infra e fala assim: poxa, eu preciso que esse DNS aponte para tal serviço. E o cara de infra aponta. E eles não têm ali uma comunicação diária para poder. Ah, beleza, continua precisando desse DNS. Não, aí o programador vai lá, tira a parada do ar e o cara da infra continua com o subdomínio lá. É isso que acontece. Simplesmente um bounty de $2.000 aí. Que o cara acabou dando um mole desse aí.